Olá! Hoje nós vamos falar sobre sistema respiratório. O que a gente pensa que faz parte do sistema respiratório? Pensando em respiração, sistema respiratório, a gente pensa logo em pulmões, nariz. Seria isso, né? Nós vamos ver agora a importância da respiração, do sistema respiratório, os nossos aparatos do sistema respiratório. Então, falando em sistema respiratório, pensamos em respiração, né? A respiração, ela é fundamental para nós, seres vivos, porque ela consiste na troca gasosa. O que é a troca gasosa? Ela é a absorção de oxigênio e a eliminação de gás carbônico, que são os resultados das oxidações celulares. Vamos vendo isso nos processos, conforme vamos conversando. A respiração, ela também é um processo que ela é contínuo, pois todos os nossos processos químicos do nosso corpo, do nosso organismo, eles dependem de oxigênio. Por isso, a respiração ela é fundamental para nós. Qual a função do nosso sistema respiratório? É proporcionar ao nosso organismo uma troca gasosa, como eu expliquei anteriormente, que a troca gasosa é a absorção de oxigênio e a eliminação de gás carbônico, garantindo assim uma concentração contínua de oxigênio no nosso organismo. O O2 ali está representando oxigênio, tá, pessoas? Então, assim, ele garante essa concentração de oxigênio no nosso organismo e também como uma via de eliminação de gases residuais, que são os resultados das reações metabólicas do nosso organismo. A nossa respiração, ela pode ser dividida em dois tipos. Primeiro, vou falar para vocês sobre a ventilação. É o processo mecânico de mobilização do ar para dentro e para fora dos nossos pulmões. Esse processo a gente chama de inspiração e expiração. Eu vou explicar a inspiração e a expiração para vocês, depois passo para o próximo passo da outro tipo de respiração. Aqui eu fiz um quadrinho para vocês entenderem como funciona, né, a nossa inspiração e a nossa expiração. Quando a gente inspira, o nosso ar, ele entra nos pulmões. Quando ele entra nos nossos pulmões eles se expandem, eles se enchem de ar. O nosso diafragma se contrai e diminui a nossa pressão interna. Quando diminui a pressão interna, consegue expandir o pulmão e entrar ar. Já na nossa expiração, o nosso ar ele sai dos pulmões, nossos pulmões eles se contraem para que ajude a sair mais o ar. Nosso diafragma ele relaxa e a pressão interna ela aumenta. Então, esse aumento da pressão interna ajuda o ar a sair dos nossos pulmões. Assim como eles também se contraindo, ajuda o nosso ato de expirar. Aqui temos a hematose, que é um outro processo da divisão da respiração. Esse já é um processo químico. A ventilação, como a gente viu anteriormente, é um processo mecânico. Então, a nossa respiração ela é dividida em respiração mecânica e respiração química, né? O processo mecânico e o processo químico. A hematose é o processo químico de difusão de oxigênio, representado pelo O2, e dióxido de gás carbônico, representado pelo CO2, entre os alvéolos e o sangue nos pulmões. A gente já vai ver o que são os alvéolos, mas é lá nos alvéolos pulmonares que é feita essa hematose, que é feita essa troca de gases, né? Esse processo químico. Aqui nós temos os componentes do sistema respiratório. A cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, que são divididos em brônquios principais, brônquios lobares e brônquios segmentares. Temos também os pulmões, direito e esquerdo, os bronquíolos e os alvéolos pulmonares. Aqui nessa imagem nós temos a cavidade nasal. O nariz, ela é uma saliência, né, a parte externa, que fica localizada bem no centro da face. Possui duas aberturas, que são as narinas direita e esquerda, que se comunicam com o meio externo. Esta cavidade, ela possui as conchas nasais, como estamos vendo aqui, conchas nasais, superior e inferior, o meato, os meatos nasais, aí tem a mucosa, os pelos que ficam por aqui, os capilares sanguíneos que ficam todo
nessa parte aqui, as funções das cavidades nasais são de filtrar, aquecer e umedecer o ar inspirado. Então, por isso que tem os pelos, né? E a mucosa, para ajudar nessa filtração. As fossas nasais, elas são separadas internamente pelo septo nasal. Nosso nariz tem aquele septo no meio onde que divide nossas fossas nasais em também direita e esquerda. Nessa imagem, nós temos a faringe. Ela é um tubo muscular que fica localizado entre a cavidade nasal e a laringe. A faringe também ela é comum a dois sistemas, ao sistema digestório e ao sistema respiratório. Sua parede é composta de músculos e revestida de túnica mucosa. Ela apresenta 3 porções anatômicas. A nasofaringe, que é essa parte mais superior, naso, porque é mais próxima ao nariz, né? As conchas nasais. Orofaringe, que está mais próximo da nossa boca, parte oral. E laringofaringe, que é essa parte mais inferior, que está mais próximo à nossa laringe. Já nessa imagem nós temos a laringe, que é um tubo que fica localizado anteriormente no pescoço, né, bem na parte na frente aqui, formado por cartilagens. Essas cartilagens também têm nome, que é a tireoide, cricoide, epiglótica e umas outras cartilagens menores. Entre a faringe e a traqueia, a sua entrada se chama glote, que é um orifício as bordas elas apresentam 2 pregas vocais, que a gente chama, conhecida vulgarmente como cordas vocais. Elas vibram com a passagem de ar e que produzem o som, que seria a nossa voz, né? E acima da glote existe uma lingueta de cartilagem denominada epiglote, que funciona bem como uma válvula. A epiglote ela se fixa no osso hioide e na cartilagem tireoide e funciona como se fosse uma porta para os pulmões, onde passam apenas ar e substâncias gasosas. Quando a gente engole algo sólido ou líquido, a epiglote ela se fecha, ela tampa mesmo, né, a laringe para o alimento seguir para o estômago, evitando que chegue até os pulmões. Então aqui nós temos de 3 partes diferentes para poder vocês conseguirem entender bem. Aqui, né, que fica a epiglote, que é o nosso osso hioide, nossas cartilagens cricoide e hioide. Aí aqui ela tá de lado, dá para ver um pouquinho melhor, que é essa lingueta aqui, né? E aqui ela tá um pouco mais posterolateral, que dá para ver ela bem desde o início até o final, que é onde ela se fecha aqui para quando for passar o alimento. Aí ela fecha aqui para que não vá para os pulmões e desce para ir para o estômago, os alimentos que ingerimos. Já nessa imagem, nós temos a traqueia, e juntamente já tem ali nessa imagem tem a laringe ainda, né, que é a porção mais superior, e também tem os brônquios. A traqueia, ela é um tubo que faz a continuação da laringe. Ela tem essa estrutura cilíndrica e ela é formada por uma série de anéis, como se fossem anéis, cartilaginosos em forma de C. Por que em forma de C? Porque ele não é totalmente fechado, na parte de trás dele não é fechada. Ele mede cerca de 12 centímetros, a traqueia total. Ela tem mais ou menos 12 centímetros, né? Depende de indivíduo para indivíduo. E ela transporta o ar da laringe para os brônquios e vice-versa, né? Também vem dos brônquios quando volta. Ela se bifurca bem na região inferior, acima da traqueia aqui, nós temos a carina. Aqui, onde vai fazer a bifurcação, se chama carina. Aí onde que se divide, dando origem ao brônquio direito e esquerdo. Nossos brônquios direito, eles são mais curtos e mais ascendentes, vai diretamente mais abaixo. Já o esquerdo, ele já tem mais essa porção um pouquinho maior, mais longo, né? E é um pouco mais compridinho. Aqui nessa imagem, nós temos já a representação dos brônquios e bronquíolos. Os brônquios, eles surgem a partir da ramificação da traqueia, como mostrei na imagem anterior, e por isso eles possuem a mesma constituição. O brônquio principal direito, como eu mostrei lá antes,
ele é mais curto e mais largo. Os brônquios, eles se bifurcam e dão origem a uma sequência de tubos com diâmetro decrescente. Então, vai diminuindo. Também originando os bronquíolos. E já dando, dentro dos pulmões, os bronquíolos, eles são os últimos tubos da via respiratória. Então, aqui, nós temos, nessa imagem, a traqueia, ali já a carina fazendo a bifurcação para o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. Daí, desses brônquios, daí a gente já tem os segmentares, né, e os lobares. O brônquio aqui, vai dividindo para cá, o brônquio lobar superior direito e o brônquio lobar médio direito. Aí já tem para cá o brônquio segmentar e os brônquios lobar inferiores, e os bronquíolos são esses bem pequenininhos. Aqui, no outro lado, tem o brônquio principal esquerdo, o brônquio lobar superior esquerdo e o brônquio lobar inferior esquerdo. E esses coloridinhos são os bronquíolos. Já nessa imagem, nós temos os alvéolos pulmonares. Eles são minúsculos sacos que constituem o final das vias respiratórias. Eles possuem uma forma de bolsa, né? Dá para ver aqui como se fossem umas bolsinhas. Porque eles são representados por milhares em cada pulmão, né? Onde os bronquíolos são vários. São esses saquinhos, né? Eles são unidades respiratórias dos pulmões e aqui, como eu falei lá anteriormente, eles são responsáveis pela hematose. A hematose, que é a troca gasosa lá, entre a absorção de oxigênio e a eliminação de gás carbônico, é feito aqui nesses saquinhos, nesses alvéolos. As paredes dos alvéolos, elas são tão finas que o oxigênio ele pode passar para o sangue, enquanto o gás carbônico ele passa para o sangue, para o interior dos alvéolos, o oxigênio já passa para as artérias aqui através da membrana capilar alvéolo pulmonar. Então, aqui a troca gasosa aqui em vermelho está representando as artérias e aqui as veias. O nosso sangue com gás carbônico, que já são a eliminação que é tirado, ele sai aqui pelas veias e o sangue com oxigênio ele vem pelas artérias para ir para o nosso corpo, volta para o nosso pulmão, sai do nosso pulmão e volta para o nosso coração para bombear para o sangue com oxigênio para todo o nosso corpo. Aqui nessa imagem já está representado aqui com 2 pulmões, né? Nossos pulmões direito e esquerdo. Os pulmões direito e esquerdo, eles estão localizados bem no interior da caixa torácica, são protegidos pelas costelas. Eles são órgãos que fazem essa troca gasosa e a respiração. Os pulmões, eles são subdivididos em lobos. O pulmão direito, como vocês estão vendo aqui, ó, ele possui 3 lobos, lobo superior, lobo médio e lobo inferior. E 2 fissuras, que são essas riscas aqui também, que é a fissura horizontal e a oblíqua. Elas delimitam os lobos, elas fazem esse delimite entre os lobos. Já o pulmão esquerdo, ele possui 2 lobos, lobo superior e inferior, e apenas a fissura oblíqua, que divide os 2 lobos também. Nosso pulmão também, nossos pulmões, eles possuem as pleuras. Os pulmões, eles são revestidos por um saco seroso, né? A gente chama de pleura pulmonar, que ele envolve e protege cada pulmão. Cada pulmão tem uma pleura. Ela apresenta 2 folhetos, chamado de pleura visceral, que está em contato aqui, diretamente com o pulmão, que é a parte de dentro, aqui. E o outro é a pleura parietal, que é essa daqui. Ela reveste a parte interna do tórax, fica por fora dos pulmões. Ela protege a parte mais, fica em contato com a parte interna do nossa caixa torácica. Entre elas existe um líquido pleural, né, que ajuda a proporcionar o deslizamento entre eles na constante mudança do nosso volume, né, conforme o nosso pulmão se movimenta. Então, quando o nosso pulmão, a gente inspira, nosso pulmão se expande, ele vai encher, então tem que ter esse líquido para ajudar com que elas deslizem, quando ele expande e quando ele se contrai. Já nessa imagem, nós temos o diafragma,
aqui, que ele é a base de cada pulmão, né? Os pulmões, eles se apoiam aqui no diafragma. Ele é um órgão músculo membranoso. Ele separa a parte do tórax, parte de cima, com a parte do abdômen, que é a parte de baixo. Ele fica localizado logo acima do estômago e ele promove, juntamente com os músculos intercostais, entre nossas costelas, né, os movimentos respiratórios. O nosso diafragma é conhecido como o músculo da respiração, né? Você cai muito em provas qual o músculo da respiração, qual o principal músculo da respiração. É o nosso diafragma. Aqui nessa imagem a gente tem a parte da inspiração e da expiração. Lá eu fiz o quadro e aqui nós temos a imagem, né? Na hora da nossa inspiração, nosso ar ele entra, né? O nosso tórax ele vai se expandir. O nosso diafragma vai se contrair. Nosso pulmão enche de ar, se expande e nosso diafragma se contrai. Aí essa pressão interna ela diminui. Já aqui na expiração, nosso ar está saindo dos pulmões. Nosso pulmão ele vai se contrair, vai aumentar a pressão e o nosso diafragma ele vai relaxar, vai voltar e o nosso ar vai sair pela boca ou pelo nariz, né? Conforme nós fazemos nossa respiração. Aqui eu fiz um questionáriozinho para que vocês consigam compreender, né, bem melhor, respondendo essas questões, vocês consigam compreender bem o sistema respiratório. Então, as perguntas são, qual a função do sistema respiratório? Tem no vídeo. Explique a inspiração e a expiração, como é que funciona cada uma. O que é hematose? Quais os componentes do nosso sistema respiratório? Quais os sistemas que a laringe é comum? Também tem no vídeo. Qual a divisão da faringe? Também tem lá os 3 e eu falo. Qual o nome da bifurcação da traqueia? Pode ser que tenha alguém que tenha alguma amiga com esse nome, pode ser que tenha alguém que tenha esse nome, uma mãe, uma irmã, é um nome bem comum. E qual é o brônquio mais curto? Então, como eu falei, a gente tem o brônquio direito e esquerdo. Um deles é mais curto e mais grosso, e o outro é um pouco mais comprido. Quais são? Então, boa aula a todos. Espero que vocês consigam compreender bem e respondam ao questionário para entender bem melhor o assunto.